Estamos aqui com mais um episódio do Só BO Podcast. Você que está nos ouvindo, está nos vendo, ative as notificações, siga o nosso canal no Instagram. Toda terça-feira, às 19 horas, episódios novos. Também nos canais a gente tem as interações com os convidados, as novas novidades que a gente tem trazido para vocês em termos de debates, convidados, nomes, sugestões, críticas. Tem chegado muitos nomes, muita gente nova tem aparecido, que quer contar a sua história. O nosso podcast quer trazer voz a você, policial, você que participa de ações policiais, que participou de ocorrência, que participou de grandes BOs, que é protagonista de histórias heróicas, para vir até nós e contar a sua história por suas próprias vozes. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, é o primeiro convidado que a gente traz de fora. Eu queria primeiramente te agradecer, ter vindo se deslocar. A gente sabe que é uma logística no meio de tantas atividades que você tem. Queria primeiramente te agradecer imensamente. A gente está aqui com o Rodrigo Deves. Quem não lembra da ocorrência, da fatídica ocorrência de 2019, que a gente vai falar aqui sobre isso, mas ele não é só isso, ele não é só essa ocorrência, ele não é só o cara que confrontou, o cara que teve uma amputação em virtude de um confronto. Ele é muito mais do que isso, Ele é um homem, ele é um militar, vai continuar sendo um militar, que nos honra, foi um herói, evitou uma tragédia e às custas dessa tragédia ele acabou pagando um preço bem alto. A gente está aqui para contar a história dele, para ouvir um pouco da história dele, que, como eu falei, não se resume só a uma ocorrência, mas é toda uma história de vida que tinha um antes, teve um durante e tem um depois. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença. Com certeza. Eu que agradeço, Mariana, o convite. Muito honrado de ser o primeiro convidado de fora do estado aqui, E, como tu disse, é realmente isso. O Rodrigo Deves não é só aquela ocorrência, é muito mais do que isso, e eu venho mostrando isso e venho tentando, buscando mostrar as dificuldades de todo esse trajeto, mas, acima de tudo, a superação que o ser humano é capaz. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu estou muito honrado, de verdade, em estar aqui no Só BO Podcast. Muito obrigada. Rodrigo, contando um pouquinho da tua história, você entrou na Polícia Militar do Rio Grande do Sul em 2009. Você tinha quantos anos? Por que você quis ser policial militar? Como é que é a tua história dentro do militarismo? O que aconteceu contigo? Como é que era a tua vida antes de 2019? Onde a gente vai ter um marco ali de interrupção na tua vida, que é inevitável não falar, Vamos falar bastante sobre isso. Mas como é que era a tua vida antes de 2019? Então, diferente de muitos militares, eu nunca tive o sonho de ser policial ou militar. Por influência do meu sogro, pai da minha namorada na época, eu prestei o serviço para a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2008, eu fazia faculdade de Educação Física, era bicho da minha atual esposa, E o meu sogro, policial civil lá do Estado. E ele sinalizou em certo momento de que haveria o concurso da Brigada Militar e disse, por que tu não faz e tal? Acho que tu tem perfil. E eu disse, mas eu nunca pensei em ser policial. Eu olhava para os policiais na rua e não era algo que me chamava a atenção, que me dava vontade de ser. Sempre admirei a profissão, mas eles lá e eu na minha, Sempre fui muito ligado aos esportes, então era o que eu pensava para o meu futuro. Tanto eu quanto a minha namorada na época e a minha cunhada prestamos o concurso e eu tenho um fato bem engraçado do concurso, que a minha cunhada fazia cursinho preparatório e quando eles me convidaram eu disse, mas eu não vou estudar, eu vou com a cara vou e com na cara coragem. E na coragem. Eu tenho os meus compromissos, faculdade, esporte, se der no dia da prova eu vou. Foi muito descompromissado. Cheguei lá, fiz a prova, achei a prova muito tranquila. Quando eu saí, a gente conversando, e ela me disse assim, essa prova foi muito difícil, Rodrigo? E eu disse, olha, eu não achei, mas não dá para tirar parâmetro, porque como eu não estudei,
posso ter errado tudo. E, para surpresa de todos nós, de nós três, eu fui o único da família que foi aprovado, né? Então, de início, gerou uma certa ansiedade na minha família. Pô, agora vai ser policial. Agora é real. Né? Pô, peraí, tu nunca cogitou isso, como é que vai ser? E em conversa com meu pai, com a minha mãe mesmo, eu disse, não, olha, eu vou lá ver como é que é. Se eu não gostar, eu vou sair e vou seguir, né? Mas eu acabei me apaixonando pela profissão. Eu acho que hoje eu sou um dos militares mais aficionados pela profissão policial militar. Eu vibro muito, eu gosto muito, eu me apaixonei realmente pela profissão. E me tornei, com toda a modéstia, um bom profissional, eu posso considerar assim. Então, 2009 foi o ano que eu entrei na corporação, saí de casa, fui morar longe dos meus pais, né? Fui fazer o curso preparatório, o curso de formação, desculpa, na cidade de Montenegro, a 400 e tantos quilômetros da minha casa, da minha família. Então foi um período de distanciamento também da minha namorada. Foi algo bem marcante na minha vida, mas que se eu pudesse eu voltava e fazia tudo de novo. E o teu trabalho dentro da polícia nesses 10 anos, até 2019, sempre foi na área operacional? Sim. Em seguida da formação eu fui trabalhar em Porto Alegre, né? E sempre trabalhando na rua. Trabalhei em Porto Alegre também em Rocan, né? No pelotão de motos. Depois fui transferido para uma cidade perto da minha cidade natal, para Pelotas, onde eu trabalhei com Patamo. E depois em Força Tática. Fui transferido para minha cidade natal, cerca de 2 anos depois, onde trabalhei 3 anos no Canil, que foi o ápice da minha carreira. Posso dizer que foi o local onde eu mais me encontrei, onde eu me sentia melhor trabalhando, ter aquele contato com os cães, foi espetacular. E depois desses 3 anos, devido às situações administrativas, eu acabei indo compor as equipes de Força Tática novamente, até o ano de 2019, onde teve esse fato marcante. Mas sempre na área operacional. Sim. Tu te lembras de alguma ocorrência extremamente marcante, algum BO muito grande, que, assim, teve um outro confronto na tua carreira, alguma situação inusitada para contar pra gente? Sim, são várias, né? São várias. Em 10 anos de 10 polícia anos é inevitável que se tenha histórias. 10 anos de tático é muita coisa. Mas teve uma ocorrência muito marcante no ano de 2012 que marcou muito, assim. Eu estava escalado num serviço a pé, era um serviço extraordinário, eu estava escalado para trabalhar no aeroporto de Porto Alegre a pé, 6 horas. O motorista do fiscal de dia não foi trabalhar naquele dia, então eu fui remanejado para motorista do fiscal de serviço. Não vou me lembrar a data precisamente, mas por volta de 9 horas da manhã, o rádio solicitou a nossa viatura que havia um roubo em andamento numa joalheria, na Avenida Farrapos, uma avenida bem conhecida de Porto Alegre. Nós estávamos bem próximos do local, cerca de 4 quadras mais ou menos. Chegando no local, haviam 4 reféns e 5 bandidos dentro da joalheria. Ao chegar próximo da joalheria, nós desembarcamos da viatura, eu e o sargento que estava comigo. Estavam em 2? Estávamos em 2, era uma guarnição de companhia. E o sargento deu voz de polícia. Obviamente que os bandidos não aceitaram e começou uma troca de tiro. O sargento foi baleado no instante inicial já do confronto. E ficasse sozinho? Ele foi baleado e eu fiquei por alguns momentos sozinho. Esses bandidos estavam bem armados, com submetralhadora, cada um com uma pistola e mais submetralhadora. Equipamentos superiores ao de vocês? Muito superior. Nós tínhamos... O que é uma realidade, enfim, comum. Não, comum. Nós tínhamos apenas a nossa pistola de serviço, colete balístico e rádio de comunicação. Então o sargento ficou baleado, caiu próximo à porta de entrada da joalheria e eu tive que me abrigar, revidando os disparos.
tomei tiro da submetralhadora, rajada lá, foi um momento bem tenso. Eu consegui pedir apoio pelo rádio, e a primeira viatura que chegou no local embarcou o sargento para resgatá-lo e saiu. Certo. Então, por alguns instantes, pouquíssimo tempo, eu fiquei sozinho naquele ambiente da ocorrência. Com refém, inclusive. Com né? reféns. E o meu pensamento era assim, eu não posso deixar eles saírem de dentro da joalheria, senão eles vão me matar. Estava em inferioridade numérica, então eu me abriguei sentado atrás da roda de um carro, que restou todo perfurado, e eu fiquei mirando para a porta da joalheria. Então ali era o meu foco e eu consegui segurar até que chegassem as demais guarnições. Foi uma ocorrência que durou cerca de 6 horas, com negociação do GAT na época, hoje BOP, lá do Rio Grande do Sul. Foi uma ocorrência bem marcante no estado ali, pelos reféns, que graças a tanto nossa ação quanto a ação de negociação, todos os reféns saíram ilesos e os bandidos foram presos. Infelizmente, o sargento baleado, mas ficou bem mas também. Mas ficou bem. Graças a Deus, houve alguém que segurou a ocorrência na ponta até a chegada do apoio. Sim. Foi fundamental, assim, né? A nossa chegada a tempo para que a ocorrência se resolucionasse da melhor maneira possível. Rodrigo, como é pela primeira vez e tão novo sentir que aqui eu vou morrer? Então, aqui a roda desse carro aqui é meu cachorro, aqui eu vou morrer. Exatamente, foi esse sentimento que eu tive. Eu acho que eu vou morrer. Mas eu não tive essa percepção de ansiedade, de adrenalina, de nervosismo naquele momento. Eu executei o meu trabalho enquanto pude. Cerca de 1 hora depois que chegou o apoio, eu saí daquele local ali, que eu acho que eu comecei a entender a dimensão daquilo tudo, né? E a minha pressão, eu acabei recebendo atendimento pela SAMU que estava no local, e a minha pressão estava 17 por alguma coisa, 17 por 12, eu acho. Então eu tive que tomar algum calmante. E a primeira atitude que eu tive quando entendi foi ligar para o meu pai. E eu liguei falando o seguinte: pai, olha só, onde é que tu tá? E ele, tô em casa. Então tá, olha só, fica calmo. Mas assim, provavelmente tu vai ver na TV, devo aparecer na TV, teve uma ocorrência assim, assado. A pessoa baleada não sou eu estou bem, então fica tranquilo. E não tem como um pai ficar tranquilo escutando de um filho isso, né? Mas ele entendeu e depois, mais tarde, a gente acabou conversando. E ele me chamando de louco, o que tu quer aí nisso aí? Onde tu tá metido? Cuidado, enfim, né? Mas levou um certo tempo até eu entender a dimensão daquilo e vir aquela descarga de adrenalina naquele momento, né? Conseguisse voltar a trabalhar normal depois? Sim, eu recebi alguns dias de dispensa-recompensa, se não me engano foram 5 dias, a pedido, né? Ou seja, a frieza típica, natural e necessária da atividade tática... Sim. Cheque com sucesso. Exatamente, eu acabei solicitando essa dispensa-recompensa, né? Fiquei 5 dias em casa, fiz questão de ficar com a minha família esses 5 dias. E no 6º dia retornei normal às atividades e vida que segue. Consegues contar com mais quantos outros confrontos tu teve? Confrontos armados foram poucos, né? Houveram diversas situações de risco iminente, mas confronto armado foram 3 em toda a carreira. E graças a Deus, todos eu digo exitosos. Ok. Não somente a Deus, né? Graças ao treinamento, à preparação também. Mas a gente não pode nunca esquecer do ser superior que nos zela e guarda. Rodrigo, então aí a gente chega em 2019. E aí a gente chega, então, no começo de setembro de 2019. No começo de setembro de 2019, você está no pelotão de operações especiais, salvo engano, do 6º Batalhão de Polícia Militar. Exato. E depois do trabalho, você se dirige a uma farmácia. Perfeito. E antes de te perguntar sobre os teus olhos, o que aconteceu naquele dia, naquele momento, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo da ocorrência, por gentileza.
Dia 3/9/2019, 9 horas. Rodrigo, explica pra gente o que aconteceu aqui. Nesse dia, era uma segunda-feira, se não me engano. A gente vê um outro caído lá na porta, certo? Exato. A bicicleta em cima dele. A bicicleta em cima dele, exatamente. Eu cheguei nessa farmácia e avistei uma moto com esses dois indivíduos. Volta um pouco, por produção, por favor. Vai ficar rodando, ótimo. Eu cheguei na farmácia e eu avistei uma moto com dois indivíduos bem suspeitos. Isso antes de entrar na farmácia? Antes de entrar na farmácia. Eles estavam passando bem devagar e olhando para a farmácia. Que é o momento que eles entram e você já está ali. Isso um momento antes, né? Eu avistei esses dois indivíduos na moto e pensei, acho que os caras estão com a maldade, né? Então, desci na farmácia, estacionei meu carro na frente da farmácia, desci, peguei meu celular e disse, vou ligar pro 190 e vou pedir para uma viatura encostar aqui no local para ver se consegue abordar esses dois indivíduos. Primeira ligação deu ocupado, entrei na farmácia, tentei ligar novamente, já me posicionei de forma segura, né, onde eu tinha uma visão mais ampla do ambiente, e nesse momento, tentando ainda a ligação pro 190, eu vi que eles vinham correndo pela rua. Ali dá para ver que tem uma grade depois dessa porta. E eu enxerguei eles dobrando, a farmácia era bem numa esquina, eles dobrando, correndo, e eu pensei assim, não acredito que vai acontecer isso. Comigo, por que comigo? Mas eu já tinha a percepção que eles iam tentar efetuar o roubo. Logo que eles entram, aqui tu já tá de frente para eles. Sim, justamente por ter antevisto a situação, eu já me posicionei de forma que eu... ostensiva já. Que eu conseguisse enxergá-los, né? Então, quando eu vi eles entrando ali, eu já fiz a limpeza diária para sacar o meu armamento, né? Só que eles entraram com um nível de agressividade inesperado, nível muito alto. Sim. Esse indivíduo que está ao solo, o primeiro que entra, ele entrou gritando, já era um assalto, e efetuou um disparo em direção ao caixa. Algo muito diferente do que a gente vê, né? Houveram alguns fatos diferentes. Normalmente, dois indivíduos numa moto, um desce, o outro fica esperando para fugir, né? Nesse caso, eles estacionaram a moto no meio do quarteirão e desceram os dois. O que aconteceu com esse cliente aqui? Esse cliente acabou pulando o balcão. Porque aqui ele some. Entendi. É que tem um corte bem na hora na imagem, talvez pelos disparos. Então esse indivíduo efetuou o disparo em direção ao caixa e eu revidei de pronto. Efetuei 3 disparos nele e fui em busca do outro indivíduo. Efetuei mais 2 disparos. O meu segundo disparo, que atingiu ele atingiu também, como dá para ver ali, a porta de vidro da farmácia. E o estrondo do vidro me assustou no momento. E eu dei uma parada no meu deslocamento. Eu estava correndo na direção dele e parei. Nesse momento que eu parei, o primeiro indivíduo pega a arma com a sua mão fraca, ele entra empunhando a arma na mão esquerda, ele pega a arma na mão direita e me efetua 3 disparos. Certo. Tá. Um ele errou, olha lá, ele troca de empunhadura. Certo, ele troca de empunhadura. E 2 disparos ele acertou. O primeiro ele acertou na minha linha de cintura. E eu não entendi. Ou seja, numa área visceral, extremamente perigosa. Sim. Eu não entendi que foi um disparo na hora. Porque eu senti um impacto muito fraco. E eu pensei, será que eu tomei um tiro? E aí eu tomei o segundo. Que foi na perna direita, na coxa direita. E ele transfixou e atingiu minha coxa esquerda, atingindo a femoral. Quando eu senti esse segundo impacto, eu olhei para baixo. Quando eu olho para baixo, o sangue já jorrou, que é aquela marca que está lá na porta, né? E eu tive pleno entendimento, por já ter feito alguns cursos de APH e de combate, que eu iria morrer, que minha femoral tinha sido atingida. Então, meu pensamento foi assim, eu vou morrer, mas eu vou levar ele junto comigo. Né? Então, eu tento deslocar ali, eu acabo caindo, porque na coxa direita impacto, ele pegou o meu nervo ciático e eu perdi a força do pé direito. Então eu acabo tropeçando, faço uma cortina de fogo, efetuo mais alguns disparos nele, onde ele vem a óbito, e eu pego a arma deles no intuito de atirar ainda no segundo indivíduo, porém a minha arma tinha ficado sem munição, eu não estava com carregador sobressalente,
deu uma pane, eu ejetei a última munição. E a arma deles também estava sem. É a ciclagem que eu faço agachado ali, abrigado. E a arma deles também estava sem munição. Eles entraram com um revólver calibre 38 com 4 disparos apenas. Certo. Um ele efetuou no caixa, os outros 3 em mim, sendo que um errou e 2 acertou em mim. Então, eu fiquei sem poder de fogo e pensei, nossa, se aquele cara que tá lá na porta conseguir se levantar, ele vai me matar de tapa na cara, né? Então sem poder andar, sangrando. Eu tava quase sem força, já tava desfalecendo, a minha visão já ficava hemorragia. Exatamente, eu perdi muito sangue. Então, preteava a visão e voltava. E eu digo, eu tenho que ir pro fundo da farmácia, eu tenho que me abrigar, né? Tu tinha certeza que estava em óbito? Eu tinha certeza que estava em óbito, né? E já o segundo eu tinha certeza que estava baleado, mas em teóricas condições, né? Mas eu passo daquele balcão ali e eu acabo caindo, eu não consigo caminhar mais. Eu tive a preocupação de esconder as 2 armas, a minha pistola e o revólver, embaixo do balcão da farmácia e gritei para atendente e para o outro cliente ligarem para o 190 que tinha um policial baleado. Porque até então eles não sabiam que eu era um policial, né? Só viram a troca de tiros e se esconderam. Para minha sorte, eles conseguiram fazer a ligação de primeira para 190 e comunicaram a troca de tiros, né, e a minha lesão. E a viatura que deu o primeiro atendimento estava bem próxima do local, cerca de 1 minuto mais ou menos do local. E também, eu não gosto tanto de usar assim, a palavra sorte, porque eu acho que é muito destino, enfim, né? Um dos PMs que estava nessa viatura possuía um torniquete. Certo. E conhecimento de APH tático. Chegaram no local, estava saindo um carro. Eles abordaram esse carro e era um senhor já de idade. Isso relato depois, né, dos colegas. E esse senhor disse assim, pelo amor de Deus, meu filho, vai lá porque tem um monte de gente morta. Eles já acharam que iam encontrar todos em óbito. Chegaram no local, viram o primeiro indivíduo com vida, algemaram esse indivíduo na grade e entraram na farmácia. Passaram, viram outro indivíduo em óbito. Quando entraram atrás do balcão, me viram. Eu disse, pelo amor de Deus, ainda bem que vocês chegaram, me ajudam, não deixam morrer. Eles passaram por mim, foram fazer a verificação de ambiente e tal, identificaram a atendente da farmácia e o outro cliente. Eu consegui verbalizar com eles, ainda disse, olha, eles são daqui da farmácia, me ajuda, tá tranquilo aí. Eles voltaram, aplicaram o torniquete e me colocaram na viatura. Nesse momento chegou um colega de folga, que estava passando pelo local, viu a situação. Então eles me colocaram na viatura e deixaram esse colega guarnecendo o local, já que tinha um em óbito e outro preso, né? E me levaram para o hospital. Nesse momento eu pedi a todo momento para que não me deixassem morrer. E eu queria saber onde a gente estava. Eu queria me localizar para ver se estava perto do hospital, porque eu sabia que tinha pouco tempo de vida, né? Uhum. Tinha perdido muito sangue, apesar de já estar com torniquete, eu já estava muito fraco, eu desmaiava a todo momento. E um desses colegas me dava tapas na cara e dizia, não, cara, fica aqui, acordado. Conversa comigo, tu vai conseguir e tal, a gente tá chegando. E eu tentava me levantar para me localizar, para ver onde a gente tava. E aí eles diziam, não, nós estamos perto, estamos chegando. E daqui a pouco eu conseguia enxergar alguma coisa e dizer, vocês estão mentindo, a gente está longe. Esse deslocamento da farmácia até o hospital levou 7 minutos, depois verificado pelo GPS da viatura. Chegando no hospital, eles anunciaram que tinha um policial baleado, eles já tinham feito contato via telefone com o hospital. E eu fui direto para a emergência, tentaram fazer a transfusão de sangue já imediato, não conseguiram, porque as veias já estavam muito secas. Então eu fui encaminhado direto para o bloco cirúrgico, onde o médico, cirurgião, conseguiu fazer a pulsão para transfusão de sangue. E ali eu passei já por 2 cirurgias de urgência, né? Uma no abdômen e a outra na perna esquerda, em função dos disparos. Esse projétil no abdômen, ele te causou que tipo de lesão? Ele atingiu o reto alto e
e a artéria ilíaca, a veia ilíaca, desculpa, causando uma hemorragia interna. Sim. Por isso que eu te perguntei. Mas muita gente não se preocupa, mas foi bem considerável, bem grave esse disparo no abdômen. E me gerou o uso de bolsa de colostomia, né? Uma ostomia. E o disparo da perna, ele, como eu disse anteriormente, ele atingiu o ciático da perna direita e a femoral da perna esquerda. Então, já na urgência ali fizeram a ligação da artéria para que eu conseguisse ter vascularização no membro, né? Certo. Porém, não conseguiram ligar alguns nervos e já no segundo dia eu perdi o movimento do pé esquerdo. Então foi feito contato com o hospital da corporação, que é na capital, e um médico da corporação deslocou até a cidade de Rio Grande para fazer o atendimento, médico vascular. Chegando lá, ele fez um procedimento que foram 2 cortes na panturrilha para que o membro pudesse inchar, porque a vascularização estava bem comprometida, e sugeriu à família que eu fosse transferido para Porto Alegre, para o hospital da corporação. Eu sinto muita tristeza ao falar isso que eu vou falar agora. Para nossa surpresa negativa, a prefeitura não dispunha de uma UTI móvel, né? E eu precisava ser transferido em UTI móvel. Eu estava há 3 dias já em coma induzido, já para essas cirurgias, né, esses procedimentos. E a gente teve que fazer uma vaquinha online. Na verdade, a dona da farmácia se compadeceu com a situação e abriu uma vaquinha online para que a gente pudesse pagar particular essa ambulância UTI móvel. Então, o valor era de R$10.000. Na época, se arrecadou R$34.000 em 2 horas, se não me engano, né? A população, a comunidade da cidade lá foi muito caridosa comigo. As doações de sangue tiveram que dispensar o pessoal porque deu fila lá no Hemocentro para doação de sangue. Essa arrecadação foi muito importante. Mas se não fosse isso, a tua vida estaria em sérios riscos, né? A gente não pode esquecer que há uma responsabilidade aqui, tanto do município, né, que ele se aproveita do policiamento militar, tanto é que acredito que é um município que não tem guarda armada, então ele se aproveita do policiamento militar, e a responsabilidade do Estado em tutelar sobre o seu administrado, né? Então, isso aconteceu, que bom que aconteceu, mas isso não deveria sequer ser cogitado. Isso do ponto de vista não só humano, porque aí a gente está falando da conduta da dona da farmácia e tudo mais, que daí é um ponto de vista humano, né? Mas do ponto de vista processual, jurídico, isso chega a ser bizarro. Bizarro. Por isso que eu digo que eu falo com tristeza, assim, porque a minha cidade natal, a cidade que eu gosto muito, não dispunha de meios, e não é porque era para mim, independente da pessoa que fosse, né? Não dispunha de meios para proporcionar saúde aos seus habitantes. Mas no teu caso, eras um policial em serviço ali, porque Sim. prestou o serviço, né? O militar, ele é uma atividade permanente, não existe militar até às 18 horas, né? Você é militar permanentemente, né? Isso está lá desde o R200 lá, que é antes da Constituição, né? Então, o militar é uma atividade permanente continuada. Então, tanto é que se você não tivesse agido naquela situação, você poderia ter sido enquadrado numa situação de omissão. Sim, né? sim. Tinha o dever de agir, tem o dever de agir, inclusive de folga. Então, a tratativa toda, né, do ponto de vista administração versus administrado, ela é extremamente frustrante. Ela é muito, muito frustrante. Né? Isso não pode ser esquecido, porque aqui a gente não está, sem desmerecer os outros administrados sobre o guarda-chuva da administração pública, a gente está falando de um militar, a gente está falando de um homem da segurança,
A gente está falando de um homem que evitou uma tragédia maior, evitou a morte de pelo menos, acredito, de 3 pessoas. As consequências de uma não reação ali... As consequências de uma não reação... Né? São imensuráveis, né? A gente não consegue prever o que poderia acontecer ali se eu não tivesse naquele local e não tivesse reagido, né? Mas fato que a população abraçou, então eu fui retirado do coma induzido, fui transferido para a capital, para o hospital da corporação, onde no dia seguinte eu passei já por outra cirurgia para tentativa de desobstrução de algumas artérias, algumas artérias, porque a vascularização no meu membro esquerdo estava comprometida. Então Nesse momento a amputação ela já estava cogitada? Ela se cogitou no primeiro dia. E a minha família disse que não, tanto a minha esposa quanto a minha mãe e a minha irmã disseram que não, que elas precisariam pelo menos de uma segunda opinião. E isso eu agradeço muito a elas, porque naquele momento a minha amputação seria quase que a nível de quadril. Certo. Né? Então elas disseram que não, bateram o pé lá, que precisavam de uma segunda opinião. Se correu atrás dentro da cidade, não obtiveram êxito em um outro médico para isso. Mas quando chegou esse médico da corporação, tiveram a segunda opinião de que daria para tentar muita coisa ainda antes da amputação. Então foi feito esse procedimento, que não deu 100%, né? E o médico, ao sair do bloco cirúrgico, o médico me disse o seguinte: esse médico é um capitão da corporação, que eu não falo o nome porque ele pede para eu não falar, sim, mas é uma pessoa que eu sou muito grata, né? Ele saiu do bloco cirúrgico e me disse o seguinte: Rodrigo, não deu certo, não funcionou como eu queria. Talvez amanhã eu tenha que amputar tua perna. Aí eu disse, ok. Ele virou para sair, eu disse para ele, chamei, doutor, o senhor acredita em milagre? E aí ele balançou a cabeça negativamente. E eu disse assim, se o senhor não acredita, o senhor vai ver um milagre acontecendo em mim. Porque eu não vou amputar minha perna. E ele olhou bem sério, sereno, e disse, tomara que teu milagre aconteça. E saiu. Ali, eu confesso que nunca fui muito ligado à religião, Mariana. Sempre tive as minhas crenças, mas, né, não era tão praticante assim e não era tão assíduo nesse contato aí com o ser superior. Mas ali eu precisei ter esse contato, precisei conversar e pedir, né? E no dia seguinte o médico chegou e a minha perna tinha reagido muito bem. A vascularização tinha melhorado muito. E aí ele riu, tocou no meu ombro e falou, olha, eu acho que o teu milagre está acontecendo. Talvez eu ampute só o teu pé. Aí eu lembro que eu agarrei o braço dele e falei assim, não, tu não vai levar nada meu. Ele riu e saiu, disse que voltaria em seguida. E a minha perna foi melhorando, melhorando. Chegou, alguns dias depois, apenas os dedos do pé estarem com uma coloração mais escura, né? E aí a gente acabava brincando muito com isso, que ele dizia, olha, o teu dedinho, tu deixa eu levar, porque o dedinho tá feio. Eu disse, pá, doutor, o senhor quer tanto levar alguma coisa minha, o dedinho eu deixo, mas é só o dedinho. Enfim, mas fui melhorando, recebi alta da UTI, passei quase 20 dias na UTI, recebi alta, fui pro quarto, consegui ficar 24 horas com a minha família, que minha mãe, minha irmã e a minha esposa foram incansáveis, ficaram o tempo todo lá comigo, né? E dormindo mal, isso eu gosto muito de salientar, porque na hora boa é fácil a gente ter os companheiros e familiares ao nosso lado. Na hora que o bicho pega, na hora que tem que dormir no chão, são poucas as pessoas que ficam, né? Sim. E elas ficaram, as mulheres da minha vida ficaram e me deram total apoio, né? E a gente foi fazendo o tratamento... Quem está do teu lado na trincheira importa mais que a própria guerra, né? Com certeza absoluta. E a gente foi fazendo alguns tratamentos. Aí lembra aquele valor que eu falei que excedeu o valor da ambulância lá, que era 10 mil, chegou a 34? Chegou num momento que o médico recomendou que fosse feito um curativo a vácuo, que o convênio do Estado não pagava, não cobria.
Então, não, doutor, nós vamos fazer porque a gente tem esse valor que sobrou lá da vaquinha e o pessoal com certeza doou com a melhor das intenções, vai ser útil para mim, vamos fazer. Então, esse curativo, esse tratamento melhorou muito, foi dando uma nova esperança, mas em algumas circunstâncias apareciam alguns pontos de infecção, enfim, a gente tinha que fazer... semanalmente eu fazia cirurgias, eu fiz ao total 27 cirurgias, tá? E semanalmente eu tinha que fazer a troca desse curativo. E era muito dolorido, porque essas fasciotomias, que é o nome desse procedimento que o médico fez de cortar a panturrilha, elas acabaram necrosando. E era um ferimento muito grande aberto, né, que o curativo a vácuo fechava. Mas o curativo a vácuo é tipo um papel contact que cola na pele. Então, tu imaginas, para tirar aquilo ali era uma dor surreal, né? Apesar de, desde o primeiro dia, eu conviver com a dor, aquilo ali era fora do comum. Então, eu tinha que ir para o bloco cirúrgico, fazer a retirada desse curativo, fazer a limpeza do local e a reposição do curativo. Nesse período, eu tive o vício na morfina, que era o único medicamento que amenizava um pouco a dor, né? Tem um fato bem marcante, assim, que um dia minha mãe disse: pô, meu filho, que bom, né? Hoje tu não está sentindo dor. Eu olhei para ela e ri e disse: mãe, não tem um momento que eu não sinta dor. Eu só hoje não reclamei. A dor era... Não tem nada igual. Eu não consigo descrever o que possa ser parecido com a dor que eu sentia. A morfina me amenizava essa dor, porém causou um transtorno gigante, que foi o vício. O vício na morfina. Essa droga, né? E eu acabei ficando agressivo. Enfim, teve todo um lado negro desse tratamento, que muito por conta da minha esposa e da minha cunhada, que é enfermeira, elas notaram isso e acabaram conversando com a equipe médica. Pô, vamos retirar a morfina do Rodrigo, vamos tentar aos poucos. Então, eu acabei voltando para a UTI para fazer um desmame dessa morfina. Foi um período bem difícil, onde eu entrei em depressão, onde eu pensei em me matar, né? Eu ia te perguntar isso. Teve um momento que o psiquiatra da corporação chegou no quarto e eu disse: doutor, eu preciso dizer uma coisa pro senhor, eu tô olhando a janela e eu tô louco para pular. E eu tava no quarto andar do hospital, né? E ele já de imediato disse: não, então vou te transferir de quarto, vou te botar pro térreo, onde tem grade e tal. E eu disse: não, doutor, eu ainda tenho a sanidade de não fazer isso, mas eu preciso abrir pro senhor que eu tô a esse ponto, não tô aguentando. Então eu quero uma ajuda de algum medicamento que eu durma, que eu descanse, que eu relaxe. Mas isso é pela dor da interrupção da carreira, porque naquele momento não sabias o que pensar, pela frustração, exatamente... A gente, e eu como advogada, quando eu perco um cliente, né, que se mata, eu me pergunto isso: por que os policiais se matam? Isso é uma pergunta que ninguém consegue responder no mundo inteiro. Né? Por quê? Então, eram muitas dores, né? Como eu te disse no início, eu sempre fui praticante de atividade física, desde os meus 5 anos de idade. Ali eu me via numa situação onde eu não movimentava mais o pé e tinha uma chance gigante de amputação. Então eu não poderia mais, em tese, não poderia praticar mais esporte. Minha carreira estava fadada ao fim. Eu me sentia impotente em relação à minha esposa, às minhas atividades diárias. Eu tinha essa questão da depressão, do vício. Eram muitas dores que conflitavam ali. E para que viver? Questionava muito. Por que eu vou ficar em cima de uma cama? A previsão médica era de 1 ano de tratamento no hospital. Os caras, 1 ano no hospital? Ou seja, 1 ano no hospital. O que é minha vida? Isso não é vida, né? Então, um turbilhão de emoções passavam, né? E ao mesmo tempo que eu pensei em me atirar daquela janela, que eu pedi ajuda para o psiquiatra, eu tinha uma sanidade de dizer assim: pô, mas eu não morri lá naquela ocorrência, naquele fato, e agora eu vou me matar? Que covardia eu vou fazer comigo? Isso vai ser um ato covarde, eu vou estar fugindo dos problemas. Eu vivi por um propósito. E aí eu preciso resgatar o momento da ocorrência.
É um momento que eu me emociono muito, Mariana. Porque no momento que eu caí atrás do balcão, eu tive uma experiência de vida pós-morte, onde eu pude conversar com Deus. E quando eu falo de Deus, não é um Deus específico. Tive um Deus, independente de religião, né? Ali ficou tudo escuro para mim, enxergava tudo preto, e uma voz muito serena e calma me disse o seguinte: Rodrigo, tua missão está cumprida, venha em paz, teu momento chegou. E eu disse, não, eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito brigão, assim, sempre questionei muito as coisas, eu nunca fui de, alguém me fala para fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu questiono, tá, mas por que eu vou fazer dessa maneira, né? E naquele momento eu questionei também, era meu aquilo. Eu disse, não, eu acho que não é meu momento, tem muitas pessoas que eu amo, tem muitas pessoas que eu zelo aqui, eu não vou. Eu disse, aquela voz riu, era um sentimento de muita serenidade, tranquilidade, paz. Eu disse, isso é normal. Quase todo mundo chega nesse momento e diz que ainda não é a sua hora, que ainda tem coisas por fazer. Mas chegou o teu momento, vem em paz. Tu cumpriu a tua missão até o teu último segundo de vida. Eu teimei, eu não aceitei aquilo, Mariana. Eu disse que eu não iria. Até que depois em lapso temporal foi 1 minuto de conversa, né? Que a gente sabe que os colegas chegaram e eu estava consciente. Mas aquilo ali para mim pareceu muito tempo. Até que certo momento eu recebi uma concessão de que eu permaneceria com a condição de ajudar pessoas. E aí eu questionei, mas ajudar pessoas como? Porque, Mariana, a gente pode ajudar pessoas, eu posso ajudar uma senhora a atravessar a rua, posso ajudar um cego a atravessar a rua. Pode comprar uma cesta básica, pode, posso fazer uma doação, tem 1000 maneiras. Isso é diferente de propósito. Né? E aí essa voz repetiu, ajudar pessoas. Nesse momento os colegas chegaram, eu recobrei a consciência, enfim. E isso me tirou o sono durante o período de hospitalização. Porque eu pensava em me matar e ao mesmo tempo lembrava que eu tinha uma missão. E que tu tinha pedido para ficar. Exatamente, eu tenho que ajudar pessoas, eu lutei para não ir embora, como é que eu vou tirar minha vida? Não condiz isso. Então eu cheguei na bifurcação de me matar ou de seguir a minha vida e fazer o que tinha que ser feito. Eu optei por viver, por mostrar que podia seguir a vida, né? Então, aquilo me tirava o sono, até que certo momento eu entendi que eu não precisava fazer nada extraordinário, Mariana. E olha que bacana que é isso. Como as coisas acontecem não por acaso e com um poder tão grande na gente, né? Na vida da gente. Eu entendi que eu só precisava seguir a minha vida da melhor maneira possível, mais próximo do que eu tinha antes. Então eu precisava sair dali, terminar a minha reabilitação ali, independente de amputação ou não, a gente não sabia ainda o que ia acontecer, mas eu precisava voltar com a minha rotina. Então eu ganhei forças ali, eu joguei a depressão de lado e disse, eu vou seguir, vai ser aqui. Mas eu não posso dizer que foi 1000 maravilhas, de que eu sou forte, a partir dali eu consegui, eu não tive nenhum problema. Não, todo momento vinha aquele sentimento de, mas eu tô na cama, eu não vou conseguir fazer nada, se eu amputar, o que eu tenho que fazer? Eram muitas dúvidas, né? E isso piorou ou melhorou quando você soube da amputação? Eu sentia muita dor. Então, em certo momento, cerca de 1 mês e pouco, eu fiquei 4 meses hospitalizado, né? Com 1 mês e pouco, eu conversei com a minha esposa e falei assim, olha, eu acho que não tem solução. Não está funcionando tão bem assim o tratamento, eu acho que eu vou ter que amputar. O que tu acha? E ela disse, olha, conversa com o médico, expõe isso, né? Talvez ele esteja esperando também o teu momento. E aí eu chamei o médico e disse, doutor, eu acho que a gente tem que amputar minha perna, eu acho que é a solução. E ele disse, não, Rodrigo, enquanto a gente tiver 1% de chance, eu vou fazer o possível. Eu vou dar o meu melhor para que tu não tenha que amputar. Eu disse, doutor, mas a dor não passa, eu não tenho mais movimento do pé, eu acho que se eu botar uma prótese depois eu vou conseguir fazer as minhas coisas, eu acho que tem que amputar. E aí um outro fato também bem interessante,
que ele disse assim, Rodrigo, mas uma perna humana sempre vai ser melhor do que uma prótese, mesmo que tu não tenha o movimento do pé. E aí eu digo assim, eu discordo. Eu discordo pelo seguinte, doutor. Coloca uma bota de gesso no seu pé, até e sai meio andando da canela, e vive. O senhor acha legal? Ele disse, não é legal. Tá, e agora se eu tirar a perna e colocar uma prótese e puder fazer as coisas todas, não é legal? Ele, por esse ponto de vista, tu tem razão. Eu disse, então vamos amputar, eu quero amputar. Vamos tirar essa dor, esse problema, essa coisa que está me prendendo aqui no hospital, vamos tirar, vamos cortar pela raiz e eu vou seguir a minha vida. E aí ele ainda relutou ainda por algum tempo, né? Tanto que levaram uns 4 meses. Mas chegou um momento que apareceu uma infecção muito grande, e identificado pela minha esposa. Ela viu embaixo, na sola do meu pé, que tinha um ponto de infecção. Eu chamei o médico, conversei, mostrei para ele. Ele disse, olha, amanhã a gente tem troca de curativo, tem que fazer a limpeza, e a gente avalia. Tá ok. Indo para o bloco cirúrgico, eu falei para ele, doutor, se tiver infeccionado, é a oportunidade que nós temos de amputar a minha perna. Se tiver a oportunidade, por favor, faz. E ele me questionou, tem certeza? Eu disse, tenho certeza, estou muito tranquilo com isso. Então a gente foi para o bloco e essa infecção tinha tomado a minha perna, do joelho para baixo. Era muito maior do que eu imaginei, do que ele mesmo imaginou. Quando eu acordei desse procedimento, eu acordei com a pior dor que eu senti na vida. Pior dor desses 4 meses. E eu acordei gritando, o que fizeram com a minha perna? Eu achei que tinham amputado já. Quando eu olhei, a minha perna estava toda enfaixada. Eu disse, não amputaram. O que aconteceu? Aí o médico chegou para mim e disse, Rodrigo, estava tão infeccionado que eu tive que fazer uma limpeza. Agora tu tem na tua perna osso, gaze, a tua pele e atadura. Certo. Só que eu não posso amputar a tua perna agora. Tá muito infeccionado, a gente precisa que tu tome 2 dias de antibiótico para depois amputar. Foram 2 dias muito difíceis, de antibiótico de 3 em 3 horas, eu vomitava, foi muito complicado. E aquela dor, assim, horrível, horrível. Onde eu voltei a usar a morfina de tão insuportável que era a dor. E aí fui para a cirurgia de amputação. E quando eu saí da cirurgia, eu fui para a UTI. Eu acordei, assim, recobrei a consciência com o médico do meu lado. Eu olhei para ele, ri. No primeiro momento, assim, eu ri e disse, que coisa boa. Por que não fizemos isso antes? E ele riu, assim, fizemos o que devíamos. E realmente, hoje eu agradeço muito a ele, porque eu não tenho sentimento de, podia ter tentado tal tratamento, tal procedimento. Não, nós tentamos tudo que era possível e chegou o momento que a amputação era necessária. Então, aquilo foi um sentimento tão prazeroso para mim, porque me tirou toda a dor, né? Mas resgatou um grande problema, Mariana. A depressão voltou. Porque eu me olhei e pensei, como eu vou cuidar dos meus cães em casa? Como eu vou varrer a minha casa? Atividades do dia a dia, normal, não pensei em nada extraordinário. Como eu vou ter a minha rotina diária? E nesse momento chegasse a pensar como eu vou voltar para a polícia? Isso te passou pela cabeça? Sim. Mas isso é um momento ainda um pouco mais adiante, eu vou chegar ali. Então eu entrei na depressão porque eu não sabia como que eu ia agir, como é que eu ia conseguir ter a minha rotina diária. Então eu recebi a visita de um menino amputado, que através desse colega que aplicou o torniquete, viu ele numa pista de corrida, ele estava lá correndo com a prótese dele, e esse meu colega chegou, conversou com ele e pediu para ele me visitar no hospital. Ele chegou lá e me mostrou o mundo que existia pós-amputação. O mundo do esporte, enfim, ele fazia tudo, ele faz tudo. E quando ele saiu, eu olhei para minha família e disse assim, foi isso que eu sempre falei, que eu ia amputar e eu ia virar um atleta paralímpico. É isso, me traz a cadeira de rodas que eu vou sair da cama. E aí ficou essa família meio assustada assim, minha esposa trouxe a cadeira de rodas, eu saí da cama, sentei na cadeira de rodas e eu fui passear pelos corredores do hospital. Eu comecei a entender o que era o meu propósito, aquela missão que me foi dada, que eu precisava fazer acontecer. Então, depois da amputação foram 10 dias ainda de hospitalização, recebi alta e eu tinha um problema.
surgiu outro problema. Para ter a minha rotina de volta, eu precisava de uma prótese. E como eu vou atrás de uma prótese? Procurei esse menino de novo, ele me indicou um protesista, um profissional, ao qual eu sou muito grato também, o Vinícius Saramento, e cheguei lá, para minha surpresa, essa prótese custava em torno de R$100 mil. Agora, Mariana, me responde, como que um soldado PM... No Rio Grande do Sul, uma das polícias que pior paga no Brasil. Exato. Ia ter R$100 mil para comprar uma prótese. Era surreal. Eu saí assim com uma frustração imensa, né? Disse, não vou conseguir. Eu vou ter que andar de muleta o resto da vida. Os meus amigos se juntaram e conversaram comigo. Vamos fazer uma vaquinha online, vamos pedir ajuda de novo. Todo mundo gosta de ti, foi um movimento gigante pela tua recuperação, a população vai ajudar. Fizemos uma vaquinha e conseguimos a grana em 21 dias. A população, assim, do Brasil inteiro, foram doações de todo o Brasil, até de fora do país. Sim, a tua história chegou fora, né? E, então, assim, em 21 dias, muito rápido, a gente conseguiu o dinheiro e eu fui lá, consegui comprar a prótese e fazer a minha reabilitação. Outro fato curioso, prometo não me estender muito. Esse valor arrecadado, sobrou um dinheiro, o qual eu entendia que não era meu. Né? As pessoas doaram em função da minha prótese, eu tinha conseguido comprar a prótese. Esse menino que foi lá me visitar no hospital, o Alisson, ele estava sonhando com uma prótese de corrida, porque ele estava correndo com uma prótese emprestada. Uhum. Então eu peguei essa quantia, fui lá e fiz a doação para ele. Ele me fez tão bem, me tirando daquele poço lá, que eu estava lá no fundo, só conversando comigo. Ele não sabia a dimensão daquela visita dele. Mas ele me fez muito bem. Então eu me senti por obrigação de ajudá-lo também. E alimentar essa corrente. Quando eu alcancei o dinheiro para ele, ele disse, não, cara, pô, isso aí é teu, não... pô, muito obrigado. Eu disse, não, eu faço questão, cara, eu acho que assim a gente está seguindo a corrente do bem. Tu me ajudou, foi muito importante, e eu sei que isso é um sonho teu, eu vou te ajudar nesse sonho. As pessoas que doaram para mim, com certeza vão ficar felizes em estar dando sequência nessa corrente do bem. Então ele conseguiu comprar a prótese dele, e hoje ele é campeão e recordista brasileiro em 3 provas do atletismo, no 100, 200 e 400 metros. Então eu sou muito feliz e eu gosto muito de contar essa parte da história, porque a corrente do bem, ela é sensacional, ela sempre vai te recompensar. E cada vez que ele compete lá, que ele ganha, eu sinto orgulho, eu faço parte daquilo ali, eu me sinto parte daquela conquista. Então é sensacional. Aí chegando naquele ponto que tu perguntou se eu tinha vontade de voltar. É claro, eu durante meus 10 anos de profissão, eu sempre vibrei muito. Eu te disse que eu sou um profissional apaixonado pela segurança pública, e eu saí de lá e eu digo, agora que eu botei a minha prótese, eu vou voar. Eu vou voltar a trabalhar na polícia, eu vou fazer história no meu estado. Em Minas Gerais temos um cabo lá que é amputado, sim. que trabalha ainda. Eu digo, mas no meu estado não tem, vai ser eu vou fazer. E eu tava com muita vontade disso. E aí chegando numa consulta nesse momento o Estado já estava te acompanhando, a junta médica sim. já estava acompanhando o teu estado. Sim, toda a minha reabilitação foi feita no hospital da corporação, então o Estado estava bem acompanhando isso. Né? E numa das consultas com um psiquiatra lá, eu falei que eu gostaria de voltar a trabalhar na rua, que eu gostaria de continuar exercendo minha profissão. E aí me foi respondido o seguinte, não há a mínima possibilidade. Aí mas por que assim? Em Minas Gerais tem, mas aqui no Rio Grande do Sul não vai existir. E eu saí bem chateado com aquilo, indignado até, e refleti muito sobre aquilo. E aí eu entendi que talvez ali não fosse mais o meu lugar, que eu poderia cumprir aquela missão de uma outra maneira e talvez muito maior.
E aí, na hora, a gente não entende algumas coisas, a gente fica chateado e depois o destino se encarrega de nos mostrar que é o melhor caminho. Então, eu acabei não dando prosseguimento a esse desejo e criando alguns projetos, né? Dentre eles, hoje eu sou embaixador do instituto, junto com o meu protesista, que a gente faz projetos de lei de incentivo ao esporte, de saúde também, do governo federal, para arrecadar fundos, onde as pessoas podem deduzir do imposto de renda, as empresas podem doar parte do imposto de renda para a instituição, para esse instituto, e a gente alcança próteses para pessoas que não têm condições financeiras. De pagar. Então, hoje eu tenho algo amplo nesse sentido, eu consigo fazer o que o Alisson fez comigo, eu faço visitação em hospitais, onde eu não exponho isso, até para preservar as pessoas, né? E acho que quando a gente faz com o coração, a gente não precisa tanto assim da mídia. Eu vou lá, ajudo como eu fui ajudado, faço essa visitação, encaminho, auxilio em burocracias, né? Que eu aprendi, né, com a minha reabilitação. E viajo Brasil afora, participo de feiras, dou palestras hoje contando a minha história, essa história de superação, né? Eu faço uma palestra motivacional. Eu assisti alguns trechos bem impactantes. Eu confesso que eu sempre choro. Faço algumas pessoas chorar e eu sempre me emociono muito, porque é uma história bem impactante, né? E, enfim, aquela minha vontade de permanecer na corporação, ela não seguiu, mas me abriu diversas oportunidades. Ampliou muito mais a chance de mostrar que o deficiente físico é capaz de fazer diversas coisas. Mas a tua lesão, ela foi considerada um ato de serviço. Sim. Sim. Tu teves um ato de bravura por isso? Sim, foi encaminhado a ato de bravura e também a reforma. Porém, eu ainda estou na ativa, Mariana, afastado, estou agregado, né? Licença ferimento em ação. Então, eu não exerço as funções, mas continuo na ativa. Porém, corre um processo de reforma aí. Eu te pergunto se foi ato de serviço, porque nós temos, por exemplo, na PEMERGE, atualmente nós temos 5.000 policiais feridos em confronto, muitos em cadeira de roda, muitos em situação incapacitante, que estão em total limbo. Limbo. Eu trabalho com a OAB do Rio de Janeiro na Comissão de Direito Militar do Rio, e é o estado onde isso acontece. Essa tua realidade, ela se repete todo dia. Sim. E aí me falas uma coisa que me chama muito a atenção. Hoje você não está inativado. Você é da tropa ativa. Sou militar ativo ainda. Você é militar ativo? Sim. Ok. Muito embora esteja no processo de agregação, que é o processo pré-reforma, né? O processo para se... A agregação, ela é um conceito dentro do direito previdenciário militar, que ela serve para uma coisa, para saber se aquele estado médico ele tem um bom prognóstico ou não. Se não tem bom prognóstico, o período de agregação ele pode durar dias. Se tem um prognóstico razoável, né, a possibilidade de uma cura, de uma melhora, enfim, isso pode durar até 2 anos, né, dependendo do estado, de 1 ano, alguns estados 2 anos. Quando a gente tem o prognóstico sombrio, que é chamado o prognóstico não tem cura. É irreversível, sim, que é o teu caso. Né? Você teve perda de membro. A perna não vai crescer. A perna não vai crescer de novo. Né? Então, assim, isso me faz questionar muito o critério, né, o critério de escolha do policial ativo, do policial reformado. Hoje você tem um Instituto de Previdência, você passaria para o Instituto de Previdência, na condição de reformado. Hoje você é pago pelo Tesouro do Estado. Né? É ativo, tá na tropa ativa, é pago pelo Tesouro do Estado. Você passando para a condição de reformado, você passa para o IPREV, que aqui é IPREV, na verdade lá o instituto de vocês é diferente, né? O Instituto Previdenciário Estadual do Rio Grande do Sul. E aí me pergunto, como que uma situação
e me pergunto sem esperar a resposta tua, né, obviamente, mas me questiono como advogada militante, né, como que uma situação como a tua, o prognóstico é óbvio. Eu não sou médica, mas o prognóstico é sombrio, ele é óbvio, né, é clínico, né, a tua análise é clínica. Como que se mantém um policial desse na tropa ativa? Aí eu mascaro o número de tropa ativa, porque na verdade eu tenho um exemplo de um cara que não tá em condições de servir a tropa ativa. E outra, se começa a se dar fomento para aquela lógica cruel e perversa de que existe o meio militar. O cara que é meio militar. Ele não tá apto para função fim, mas ele tá apto para função meio. Função meio você pode fazer com qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Com um professor, com um eletricista, com um pintor. O militar, não. O militar, ou ele tá apto, ou ele não tá apto. Não existe meio apto. Porque o militar, ele tem uma função específica. Ele é forjado somente para aquilo. Ah, mas tá no administrativo, tá no operacional? Bom, aí a gente tá falando de circunstâncias funcionais, que é outra coisa. Agora, quando a gente tá falando do ponto de vista de saúde, não existe meio militar. Não existe o cara que tá meio militar. Então eu tô meio apto só. Então, no teu caso, da barriga pra cima você tá apto, da barriga pra baixo você não tá. Isso em qualquer outra profissão é aceitável, no militarismo não. Né? Então, e não há que se desassociar o teu caso de um ato de serviço, não há que se falar que não tem nexo de causalidade com o serviço, porque o ato de serviço ele é reconhecido no momento em que você é promovido por ato de bravura. Então, se você é promovido por ato de bravura, é porque aquela tua ação, ela é considerada uma atividade inerente da atividade policial. Sim, isso foi considerado como ato de serviço. É ato de serviço. O ato de bravura ainda está em processo. Então, ou seja, a tua reforma, ela é permanente, ela é incapacitante, obviamente, embora tu consigas fazer outras atividades, a perda de membro ela é incapacitante. Ela é permanente, porque realmente a perna não vai crescer, e ela tem causa e efeito com a atividade militar. Ou seja, não se precisaria mais do que 20 minutos para laudear a reforma. Então, isso me chama muito a atenção e como advogada me indigna, porque isso se espalha, essa lógica se espalha pelo Brasil todo. Aqui em Santa Catarina nós temos uma realidade um pouco diferente, nós temos uma junta médica muito preparada e que evita realmente litígios no que se trata de reforma, mas Rio Grande do Sul, Espírito Santo, PEMESP, PEMERGE, a PEMERGE está com 5 mil amputados, esperando reforma. E aí, e você é um cara que saiu de casa para trabalhar. E que você jurou servir a sociedade, ainda que com risco da própria vida. Então, isso chega a ser gritante, chega a ser latente. E é importante para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, o risco que o policial coloca sobre a sua própria vida quando ele sai para trabalhar. Isso jamais vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Não, você é policial. A chance de acontecer contigo é enorme. É enorme, meu caro. E até quando não sai para trabalhar, né? E até quando não sai para trabalhar. Quando ele está de folga, ele tem dever, ele está ali, não tem como ele não agir. A atividade policial ela é permanente. Isso aí é algo que a gente... Enfim, e me parece que para as organizações militares, a atividade militar ela é permanente, continuada, só quando interessa. Quando não interessa, não, eu estava de folga. A atividade militar ela é permanente. Quando você entra para a vida militar, você deixa de ser civil. Então você perde a tua identidade civil e você ganha uma nova identidade. Você ganha uma identidade militar. Então você é militar. Você não é mais civil. E aí eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. O que aconteceu com o outro? O outro vagabundo que ficou do outro lado da porta? Então, veio a óbito, o que ficou lá na porta. Morreu essa desgraça? Ele foi baleado por 2 disparos. Também sei que ficou com bolsa de colostomia durante quase 1 ano. Foi
foi revertida essa colostomia uma semana antes de mim ainda. Ele ficou preso, se não me engano, por 5 ou 6 meses e hoje está, acredito que no regime aberto. Isso te causou raiva? Não. Você pensou em se vingar? Não. E isso é uma questão bem interessante, Mariana, porque quando a gente conversa entre agentes de segurança, essa pergunta sempre vem à tona. Tá aí o cara. Eu não alimento nenhum sentimento com relação a isso. E quando eu falo nenhum sentimento, é nenhum sentimento mesmo. Não é ódio, não é carinho, não é desprezo. Eu não tenho. Por quê? Qual é o meu entendimento disso? Eles foram lá para efetuar um roubo. Eu entrei na batalha, na guerra. Eu aceitei entrar naquela batalha. As consequências disso... Era 2 contra 1. As consequências disso eu também tinha que aceitar. Tá? Como foi? Eu acho... Depois disso tudo que eu passei, essas experiências, essa missão que eu tenho, eu não poderia alimentar nenhum sentimento pelo entendimento de que o que é dele vai acontecer. Mas como ter essa grandeza? Eu não digo que é grandeza, Mariana. Eu acho que é um entendimento. Um entendimento. Porque tu não... Tenho certeza que tu não me criticaria se eu dissesse que eu tinha raiva dele, que eu tinha ódio, que eu queria matá-lo. Não, porque até eu tô com raiva, então... Isso é o mais comum. Mas eu não entrei nisso. Eu acho que... Eu não sei também te dizer qual seria a minha reação ao cruzar por ele na rua. Eu não sei. Eu posso simplesmente querer matar. Ou eu posso simplesmente passar. Eu não sei o que vai acontecer. O meu entendimento só é que não cabe a mim fazer essa justiça. Tá? Apesar de ter a opinião de algumas coisas que ele deveria passar, deveria sofrer, o que deveria acontecer com ele, eu não alimento sentimento. O que tiver que acontecer com ele, vai acontecer, eu tenho certeza disso. Teve um momento da ocorrência, onde você passa por trás da gôndola, em que você parou e pensou, esse eu vou levar comigo. Sim. Isso foi instintivo? Isso foi reativo? Isso foi vingança? Porque você percebeu que já estava ferido. Em que momento, o que te passou pela cabeça quando você falou, esse cara vai comigo? Porque eu vou morrer aqui, claro, mas esse cara vai comigo. Então, eu não sei bem definir qual foi o sentimento, se foi instintivo, se foi técnico, o que foi. Eu sei que naquele momento... que vamos tratar isso como uma batalha, né? Só eu sairia perdendo. Não, eu tinha que pelo menos empatar. Eu ia morrer. Mas o jogo, eu entro em qualquer jogo, como eu te falei, que eu sou apaixonado por esporte, eu entro para ganhar. Perder faz parte. Mas eu queria pelo menos empatar ali. Então, no momento que eu tive a consciência de que eu ia morrer, de tem que morrer alguém comigo. Mas tu ganhou, né? Ganhei, acabei ganhando. Acabou ganhando. Mas foi consequência de treinamento, de preparo, de frieza, né? Porque adrenalina 1000, a gente faz o que a gente está acostumado a treinar. Os tiros foram a pouquíssimas de distância. Foi muito próximo. A própria solução da pane foi algo que eu ia te treinava. perguntar isso, aí deu pane na tua arma, né? Sim, é algo que eu sempre treino até hoje, diversas panes. Eu pego a minha arma, se eu, em vez de ficar somente olhando o Big Brother, eu posso sentar no sofá da minha casa, olhar o Big Brother e operar. Rodrigo, e você treinava tiro antes? Porque, assim, muito menos do que devia. Ok. Muito menos. Porque isso de solucionar a pane de pistola é algo que se você não manuseia, né? E tem polícia aí que tem 20 anos de corporação, nunca deu um tiro na vida. Então, o treinamento que eu fazia era pela corporação, tá? E a gente sabe que isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Porém, o treinamento de pane pode ser feito a seco, em casa. A seco, aham. E era isso que eu fazia. Era o meu diferencial, já que eu não tinha grana para treinar tiro todos os finais de semana, que eu não tinha condições de estar no stand de tiro como eu gostaria, eu minimizei isso no treinamento a seco em casa. Mas se tu não tivesse solucionado a pane da pistola, naquele momento, o desfecho poderia ter sido pior.
Sim, sim. Ali até o... Ali que deu 2 disparos depois ainda. Um disparo ainda. Um disparo ainda. Essa pane poderia ter acontecido no primeiro disparo. Sim. E se eu não tivesse apto a resolver teria morrido aquela pane... ali na hora. Teria morrido com a minha arma cheia na mão. Aham. Entendeu? Então, fica a dica para os operadores, né? Treinem. Exato. Treinem, não caiam na rotina, na mesmice de ficar vendo Big Brother em casa. Pode ver o que quiser na TV, né, Mariana? As pistolas falham? Falham. Todo objeto é passível de falha, né? Então treina. Se pode acontecer, vai acontecer. Então treina. Minimiza. Rodrigo, eu queria poder ficar 3 horas aqui conversando contigo, enfim. Mas, para finalizar, eu preciso te perguntar uma coisa que eu já te ouvi falar, né? Quando você tá acamado, você tá doente, tá no estado depressivo, enfim, as pessoas falam muito de falta força de vontade. E isso, pra mim, sempre me pareceu uma falácia. Até porque eu sempre lidei com policial... Sempre trabalhei com policial e os policiais, quando chegam na minha frente, é porque eles estão na merda mesmo. Sim. É policial que não tá com problema, nem me procura. E isso de falta força de vontade para dar a volta, sempre me pareceu uma falácia. Você não tem como tirar força de vontade. A força de vontade, ela não é um espectro que ela entra. E aí eu te pergunto... como trabalhar a força de vontade, ela acaba sendo um diferencial, ela acaba sendo uma mentira, ela acaba sendo uma ilusão. Como que você conseguiu? Hoje nós temos na sociedade o politicamente correto, o que todo mundo fala, palavras da moda, né? Resiliência, empatia, gratidão, força de vontade. E eu te pergunto e vou perguntar para ti que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Tu tem vontade de quê nesse exato momento? Eu tenho vontade de comer um churrasco. Eu tenho vontade de me sentar em casa e passar o dia inteiro vendo televisão. Eu tenho vontade de coisas que me dão conforto, que me dão lazer. Num calorão desse, eu tenho vontade de passar o dia inteiro numa peça com ar-condicionado. Isso faz tu sair da tua mesmice, da tua zona de conforto? Não faz. Não faz. Porque a minha vontade é estar confortável. Então é força de querer, força de visão. Outra coisa. Inclusive eu tenho um vídeo postado no meu Instagram que fala sobre isso. Força de vontade, aqui ó. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E se eu queria sair daquela cama de hospital, se eu quero chegar em algum lugar, hoje no meu esporte, na natação, se eu quero chegar ao Campeonato Brasileiro, que é um dos meus objetivos, eu não posso ficar em casa. Embora eu queira. Minha vontade seja essa. Eu tenho que sair de casa e eu tenho que treinar. E aí entra a disciplina. A disciplina. É óbvio que eu não quero sair de casa num calor desse para ir para academia, para ir para o clube, treinar 3 vezes por dia, como tem dias que eu treino. Eu não quero isso. Aliás, eu não tenho vontade disso. É que a cultura da motivação, ela é muito vendável. Nem sempre a gente acorda motivado. Exatamente. E a gente Na maioria dos dias, não. A gente pode ver 1000 vídeos de motivação e não vai fazer tu levantar a bunda da cadeira e treinar. Só que eu tenho que ter a disciplina de saber que aquele horário eu tenho que me levantar com vontade ou não e fazer o que tem que ser feito. Então ali eu queria sair daquela cama, eu queria seguir a minha vida. Eu tinha que fazer. Ninguém podia fazer por mim. Não adiantava a Mariana chegar lá, não, fica tranquilo que eu vou fazer, tu sair da... Não vai fazer. Eu tenho que fazer. E esse acho que é o maior recado que fica, né? Motivação, superação, força de vontade, só vai existir se tu quiser. E para isso acontecer, tem que querer muito. Se eu não quisesse muito, eu tava até hoje em casa, de muleta, talvez numa cadeira de rodas, ou até no hospital. Se eu não tivesse tido aquela garra de... talvez essa infecção tivesse tomado uma proporção gigante. Tivesse morrido, exatamente. De ter aquela... Chegar pro médico e dizer, eu quero que ampute. Me diz quem é que tem coragem disso? Poucos. E eu tive. Porque eu sabia que eu precisava passar por aquilo ali para seguir minha vida. Eu queria muito seguir minha vida. E foi isso que eu fiz.
Recado dado. Para mim, na verdade, o recado que fica além de todos esses, porque falar contigo é uma lição de vida, mas não conte só com o Estado. O policial não pode contar só com o Estado. Conte com a sua família e com seus camaradas. Porque certeza. na hora que te acontecer uma merda dessa, é a tua família e é os teus camaradas que vão te levantar. Porque o Estado vai ser o último a chegar. E às vezes tu não vai ter a resposta que tu quer. E para ter a resposta que tu quer, tu vai precisar contratar advogado, vai ter que precisar ficar anos em litígio e às vezes te desgastando uma situação de que tu não quer mais falar. É a família e os camaradas. Um recado para os operadores de segurança, né? Porque eu tinha esse sentimento, que a população não gosta de polícia. Gente, onde a gente trabalha, que é na vila, não que na vila não tenha gente boa, né? Mas lá na vila, com a rapa do ser humano, que é o traficante, que é o ladrão, aquelas pessoas não gostam da gente, é óbvio que não vão gostar. A gente entra lá e a gente faz bagunça na vida deles. A gente bota eles na cadeia, a gente faz o que tem que fazer. Mas a maior parte da sociedade é apaixonada por polícia. E isso eu vivi na pele. Eu recebia mensagens, Mariana, assim, que me motivavam, entendeu? Que eu olhava assim e disse, cara, como isso? Como eu sou tão bem-quisto? E não é porque era o Rodrigo, é porque era um agente de segurança. Era um policial ferido em combate. Era a força do bem, claro, que tinha que vencer, que as pessoas estavam dando força. Então, a população nos ama. Tirem isso da cabeça de que o povo não gosta de polícia. O povo gosta de polícia. Onde a gente anda normalmente, nos odeiam. Mas eles têm que odiar mesmo. Porque a gente tá lá pra isso, tem mais que ser odiado mesmo. Tem mais que ser odiado. E confesso que... Se for amado, tá errado. Confesso que o prazer é esse. Rodrigo, muito obrigada. Espero que tu venhas mais vezes. A gente vai se ver, né, em breve. A gente tem alguns trabalhos juntos. Para mim foi um prazer, assim, enorme estar conversando contigo, estar te conhecendo. Acompanhei a ocorrência lá desde 2019. Inclusive, eu tinha salvo o print do Facebook do teu batalhão. A gente vai passar na hora da edição, a produção vai passar algumas matérias que saíram sobre a ocorrência na época. Para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, eu peço que não percam os episódios, nenhum deles, nem os que foram ao ar antes aqui do episódio do Rodrigo. O episódio do Rodrigo vai ser lançado provavelmente não essa próxima semana, na outra. Vocês vão ser informados dos tasers, então ativem as notificações, senão vocês vão acabar perdendo, vão ver fora do horário. Acompanhem o canal do YouTube, acompanhem o canal do Instagram, vê o nosso making off, vai acompanhando os nossos tasers, vai acompanhando um pouco da história do Rodrigo pelas redes sociais dele também. E para mim, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. A gente acaba perdendo a hora, né? O papo vai sendo bom. Eu sinto prazer em contar a minha história e quando a gente está em companhia boa, mais ainda, né? Quando vê, passou o horário e eu estou à disposição sempre que precisar. Um estalar de dedos me convida que, como tu disse no início, o trajeto, o deslocamento não é nada, é com prazer, é pela minha missão, né? Então, fica o meu agradecimento a ti, ao convite, a toda a produção, a todos vocês que estão nos escutando, nos assistindo. Muito obrigado por dedicarem esse tempo à nossa companhia e um grande abraço a todos, especialmente a ti. Obrigada. O Rodrigo é mais do que uma história, ele é uma lenda de superação, ele é uma lenda que nos traz a certeza e a credibilidade de que pessoas boas existem. O Rodrigo é uma daquelas pessoas pelas quais vale a pena a gente viver, vale a pena a gente acreditar de que pessoas boas ainda circulam pelo mundo.